Em nome de Jesus. Agora sim, vamos para a palavra dessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 30. Provérbios 14, o versículo é o de número 30. Eu estou ministrando uma série de mensagens. Comecei domingo passado. Eu comecei no domingo passado uma série de mensagens. Qual o tema? Cuidando do meu coração. De tudo que você tem de mais precioso na sua vida é o seu coração. Então, a ordem de Deus é que eu e você venhamos cuidar do nosso coração, porque dele procede as fontes para a vida. Amém? Vocês lembram? Eu falei sobre isso semana passada. E hoje eu quero falar o mesmo tema, porém eu trouxe um outro tópico. O tópico de semana passada, o que eu falei? Dentro do cuidando do coração, eu falei de quê? Como proteger o seu coração, lembram? Amém, gente? Você já exercitou a proteção do seu coração essa semana? Conseguiu proteger dos ataques, dos pensamentos contrários? Foi forte, não foi, domingo passado? E hoje nós vamos dar continuidade, tem um outro tópico para falar com vocês. Mas vamos ler o texto, apenas o versículo 30 de Provérbios 14. Olha o que diz: a paz do espírito, de espírito, é saúde para... Vocês estão acompanhando, não? Está escuro? Acende a luz, gente. Oh, meu Deus. É a minha equipe de obreiro. Amarelinha, só isso, varão. Amém, gente. Obrigado, tá? Você me ajudar. As tias, por favor, me ajudam na salinha. A salinha está quase ficando pronta, irmãos, ó. Está quase ficando pronto. Me ajuda aí, gente. Só você me dá dinheiro que eu pago lá logo. Me ajuda aí, gente. É o que atrasa a obra, é dinheiro, irmão. Com o dinheiro a gente já está tudo pronto. Você não sabe como, irmão. A Deus é fiel. Então vamos ler de novo. Vamos lá. Provérbios 14, versículo 30. Olha o que diz o texto. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Vou ler de novo. A paz de espírito, a paz de espírito é saúde para o corpo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Feche seus olhos e deixa eu orar com você. Pai Santo, meu amigo Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui na tua casa, ansiosos, sim, Jesus, para ouvir a sua voz, sedentos, sim, para ser tocado pela tua presença. Eu rogo a ti, Senhor, nesta noite, mais uma vez, como teu servo, que carece e que depende da tua graça, da tua compaixão e misericórdia. Fala com teu povo mais uma vez. Que mais uma vez o Espírito Santo coopere conosco, levando cada pessoa aqui, cada irmão, ao entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Eu peço isso ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, dessa série que eu estou ministrando, cuidando do meu coração, hoje eu quero falar nesse tópico aqui, olha. Eu aceito ter o meu coração curado. Eu aceito ter o meu coração curado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó. Ser curado é uma decisão. Pegou isso ou não? É uma decisão, irmãos. Porque o Deus da cura, Ele está aqui.
O Deus libertador está aqui. Mas quem tem que tomar a decisão? Somos nós. Amém? Deu para entender? Para a gente iniciar essa mensagem, eu quero convidar alguém da plateia. Me senti aqueles apresentadores de programa. Eu quero um voluntário da plateia. É você mesmo, meu filho. Você ficou me olhando muito assim, ó. Me chama, pastor. É você mesmo, meu filho, que está de verde, é. Vem cá, você mesmo. Já se sinta abraçado pela família. Amém? Pega a mochila. Como é que ela tá? Tá leve, não tá? Vem cá, sobe aqui o pessoal te vê melhor. O seu nome? Rafael. O nome dele é Rafael, gente. É a segunda vez que você está vindo aqui? Terceira, quarta, quinta? Já é da família, né? Tamo aí, viu? Glória a Jesus. Ó, a esposa dele está ali, super simpática, a esposa dele. Uma família muito abençoada. Tá leve, não tá? Essa mochila representa o seu coração. Quando você nasceu, Deus te deu um coração assim. Leve, limpo, puro. Não tinha nenhuma sujeira, certo? Mas algumas circunstâncias da vida vai fazendo algumas coisas com o nosso coração, sim ou não? Alguém traz as circunstâncias da vida para mim? Bota um pouquinho. E aí, como é que tá ficando? Bota o coração nas costas, vai. Bota aí. E aí, como é que tá o coração agora? Já pesou um pouco? Ih, gostei. É isso aí, varão. E aí? Já ficou mais desconfortável, né? Tá pegando? Situações vão acontecendo e vai enchendo o nosso coração. E aí o coração já não está mais leve. Vamos botar mais um pouquinho de peso? Vem circunstância da vida. Essa é a minhas cartinhas que as crianças me deu. Pega mais, pega mais. E aí? Ele aguenta, o coração dele é grande. E aí? Já tá mais desconfortável, né? E aí tá com pena lá, de encher teu coração. Vai, meu filho, tem espaço aí. E aí? Agora tá. Já não tá mais igual no início, né? Já sente o peso. Olha, ele falou, agora eu já sinto o peso. É assim ou não é que o nosso coração, com as pancadas da vida, vai se sentindo? É ou não é? Daqui, meu filho. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou chamar uma mulher agora. Porque a mulher sente mais. Para você foi muito fácil. Uma irmã pode vir aqui? Uma voluntária? Vem, minha filha. Obrigado pelo seu voluntariado. Pode tirar. Bota nas costas, seu coração. E aí, como é que ele tá? Leve. Não tem briga com o marido. Não tem briga. Olha, já nem tem. Então os varões de plantão aí. Aleluia, pastor. Mistério. Quer deixar seu número? Varão Cupido. Então, vamos. Não tem briga com o marido. A briga com o filho. As palavras negativas que falam. Os apontamentos, né? Mas por enquanto tá levinho, né? Vamos lá. Uma palavra que trouxe tristeza no coração. Bota mais.
palavra que causa tristeza, os olhares que causam tristeza, as brigas, as discórdias, as frustrações, as decepções. Anda com o seu coração agora. Como o coração está agora? Está bem pesado, né? Muito bem. Pode tirar. Obrigado. No final do culto ela passa o telefone para os varões. Não, me dá aqui, deixa aqui comigo. Que é bom que as pessoas vão ficar olhando para o coração. Quando você nasceu, você recebeu um coração. Você recebeu uma alma e um espírito. Seu coração, quando Deus te deu, estava limpo, estava puro. Ele estava completamente virgem. Mas, no decorrer da sua trajetória de vida, ainda quando criança, começaram a lançar sementes no seu coração. E essas sementes foram se tornando um peso. Talvez palavras que quando você era criança, alguém disse, não vai dar em nada. Vai ser um Zé Ninguém, sua infeliz, você não presta para nada. E essas sementes foram caindo no seu coração. E seu coração que estava leve, que estava puro, começou a ficar carregado. Começou a ficar pesado. E aí você foi crescendo, foi virando jovem. E essas palavras continuaram a ser lançadas na sua vida. Aí você chegou à fase adulta. Na fase adulta, você começou a manifestar muitas das coisas que um dia falaram para você. Você consegue perceber e entender que muitas áreas da sua vida não rompem, não vai para frente, você não consegue avançar. E quando você pensa, você lembra de palavras, você lembra de situações, você lembra de brigas que havia dentro de casa. E tudo isso está registrado no seu coração e na sua alma. Mas Deus te fez para viver assim? Não. Deus te fez para ser livre. Deus te criou para você viver em paz. Para os sonhos que você sonhou, que você sonha, você poder conquistá-los. A família que você sonhou construir, você construir. O casamento que você sonhou, você poder ter esse casamento. Isso sempre foi a vontade de Deus. Mas o decorrer da jornada, por você não proteger o seu coração, que eu falei semana passada, por você não guardar o seu coração, essas flechadas, essas pedradas foram batendo no seu coração e foram gerando feridas, foi gerando mágoas, foram gerando várias circunstâncias, várias situações, vários sentimentos. E até hoje você carrega esses sentimentos dentro de você. Até hoje você tem dificuldades de romper na sua vida. Até hoje você encontra dificuldades em algumas áreas da sua vida. Enquanto eu estou falando, você pode até ir refletindo. Algumas áreas da sua vida você percebe que não há um romper. Você percebe que está sempre, de alguma forma, essa área da sua vida, você encontra dificuldades. Parece que Deus nunca entra nessa área. Parece que Deus visita todas as áreas da sua vida, mas essa parece que Deus não visita. Então, nessa noite, eu quero tentar ajudar você a se liberar disso. Nessa noite eu quero tentar ajudar você a encontrar um lugar de cura, a um lugar de liberdade, para que você realmente possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, gente? Amém? Então, semana passada eu falei protegendo o coração. Hoje eu quero falar com esse tema, eu aceito ter o meu coração curado. E para que eu possa ter o meu coração curado, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso me livrar de sentimentos de amargura.
Pegou isso aí? Para você ter o seu coração curado, a primeira coisa que você vai precisar é se livrar de sentimentos de amargura. Eu escrevi algumas coisas para compartilhar com vocês aqui, nesse sentido. O que é amargura? Amargura é um sentimento terrível, originado a partir da sensação de tristeza contínua, de angústia, de rancor ou murmuração. Pessoas com amargura têm uma tendência natural de reclamarem e se queixarem de tudo à sua volta. Parece que nada está bom para elas. Elas sempre têm um ponto negativo a respeito da vida. Mas por causa do coração que está doente. O coração tem uma ferida de mágoa. E não deixa ela ver a vida, a beleza da vida. Quando atinge as nossas vidas, esse sentimento causa perturbação e pode contaminar a muitos, disseminando sentimentos contrários à alegria, contentamento e satisfação. Eu não sei se você conhece, ou de repente se você é essa pessoa que tem um coração amargurado. Às vezes você tem dificuldade até de se relacionar com as pessoas que convivem com você. Às vezes você tem dificuldade de se relacionar com parentes, amigos, e alguns até falam para você, olha, é difícil ficar perto de você. Porque todas as vezes que você vai falar, as suas palavras são negativas. As suas palavras são carregadas de falta de alegria, não tem alegria. As suas palavras não têm positividade, não tem coisa boa. Isso é o resultado de um coração que realmente está completamente ferido. Quando pessoas adotam um comportamento negativo, negativista, eu escrevi aqui, ingrato e cheio de complexo, de inferioridade, que significa autoestima baixa, ela tem a alta tendência de desenvolverem a raiz de amargura, pois se julgam excluídas da graça e da bondade de Deus. Pessoas com coração, com essa raiz de amargura, elas têm dificuldade de entender quem Deus é e de aceitar tudo que Deus tem para ela. Porque ela culpa todo mundo e culpa também a Deus das suas decepções e dos seus fracassos na vida. Mas nessa noite aqui, nós não queremos apontar ninguém, irmãos. Nós não estamos aqui para apontar A, B ou C. Nós queremos te ajudar a ser curado. Eu tenho orado ao Senhor, dentro de uma visão que o Senhor me deu. E Deus tem me dado essas mensagens. Porque Deus quer levar, irmãos, as pessoas daqui, de Saracuruna, todas as pessoas que têm entrado aqui nesse lugar. Deus quer levar essas pessoas a um nível de libertação total. Porque é só assim, gente, vocês vão conseguir ter uma vida abundante em Jesus. Sabe? Então hoje, eu quero trazer você para esse lugar, de se livrar desse sentimento de amargura. Não sei se é uma pessoa, se é uma palavra, eu não sei quem é, que vem causando tristeza, e isso se tornou uma amargura dentro de você. Se tornou uma raiz profunda de amargura. Mas eu acredito em Jesus, irmãos. Eu sei que Ele pode arrancar com raiz e tudo essa amargura do seu coração. Se você deixar, e você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui feliz para viver uma nova vida com Deus, amém? Aleluia. Então vamos lá. A proposta hoje é que o seu coração seja curado. E o sentimento de amargura é um sentimento muito ruim nesse sentido.
Então, o que nós podemos aprender com a Bíblia Sagrada, quando se fala desse sentimento de amargura? O que nós podemos aprender com a Bíblia? Qual é o direcionamento de Deus para a gente? Vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para você se livrar desse sentimento de amargura. Primeiro, a não nos vitimizarmos, a ponto de nos afastarmos da graça de Deus, porque isso causará crescimento de amargura. Presta atenção, existe gente que a raiz de amargura está tão profunda nos seus corações, que ela se tornou uma vítima da sociedade, ela se tornou uma vítima dos seus problemas. Então, todas as vezes que qualquer situação aparece para ela, o sentimento de vítima grita mais alto. Porque através do sentimento de vítima, de vitimismo, ela manipula pessoas, ela manipula situações, e ela se protege, a ponto de não vencer as situações que aparecem à sua volta. E isso aqui que eu estou falando é tão forte, irmãos, que pessoas, escute isso, pessoas estão com essa raiz de amargura tão forte, e esse sentimento de vitimismo tão evidente em suas vidas, que elas são capazes de mudar de Deus, mas não têm coragem de falar para Deus curar ela desse sentimento. Quantas pessoas você conhece, ou que você já conheceu, que saíram da igreja, que mudaram de igreja, que trocaram de igreja, saíram da igreja e buscaram outras religiões, porque alegaram que não alcançaram o que elas buscavam dentro da igreja. Sabe o que é isso? São pessoas com raiz de amargura, com um sentimento muito forte de vitimismo. Então, se Deus não resolveu as minhas questões, eu vou atrás de outro Deus, alguém que possa solucionar os meus problemas. Aí olha o que a carta de Hebreus vai falar sobre isso. O sentimento de vítima é algo tão grave, que pessoas estão se decepcionando até com Deus. Olha o que diz o texto: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha isso, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Olha o que o texto da Bíblia está dizendo, que a raiz de amargura, ela traz um sentimento de vitimismo tão grande, que a pessoa é capaz de se excluir da graça de Deus. Que é isso, pastor? Não, eu não sou digno. Não, Deus vai abençoar. Eu acredito que Deus vai abençoar você, João, mas me abençoar não acredito não. Ela acredita na vitória de todo mundo, mas ela não acredita no que Deus pode fazer com ela. Ela acredita que Deus pode abrir porta para qualquer pessoa, mas ela não acredita que Deus pode abrir a porta para ela entrar. Você está entendendo isso? Essas pessoas, elas estão se excluindo da graça de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Deus está dizendo: vigiai. Para quê? Para que ninguém se exclua da graça de Deus. Lembra que eu falei no início? Você será curado se você permitir, se você quiser. Mas se você se excluir da graça de Deus, nem Deus te cura. Então, a carta aos Hebreus, o Senhor está dizendo: vigiai, para que ninguém se exclua da graça, e nenhuma raiz de mágoa venenosa brote, e vos cause confusão. Aleluia. Você precisa aprender a proteger seu coração, isso é muito sério. Eu vou esperar as pessoas que estão andando sentar, por favor, porque isso tira a minha concentração enquanto eu prego. Desculpa, gente, eu sou assim mesmo, tá? Os convidados dessa noite, eu sou assim mesmo. A não ser que você tenha que ir no banheiro, beber um remédio, aí não tem problema não. E essa mensagem da série de coração é uma mensagem libertadora. Então eu preciso que a igreja fique ligada, os intercessores fiquem atentos, porque é um caminho de libertação. Então vamos lá, retomando.
Deuteronômio 29, 18, olha o que diz: zele-se para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adotar outros deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muita amargura. Sabe quem está dizendo isso? Deus falando para Moisés, no livro de Deuteronômio. Porque o livro de Deuteronômio significa recapitulação da lei. Uma vez que Deus falou a Moisés em Levítico, agora em Deuteronômio, eles estão prestes para entrar na terra. Deus passa com Moisés, vamos passar a lei em branco, Moisés, vamos passar limpo, perdão. Vamos passar toda a lei limpo, mais uma vez, Moisés. Então Deus está falando para Moisés, Moisés, zele para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adotar outros deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa. Um coração que realmente vive a amargura, ela não consegue ter relacionamento com Deus, irmãos. Facilmente ela olha para Deus e vê que Deus também é um problema. Ela não consegue ver Deus como um pai. Ela não consegue ver Deus como seu Senhor, como aquele que o ama e quer cuidar dele. A raiz de amargura não permite a pessoa se abrir para se relacionar. Você percebe que pessoas com raiz de amargura, ela não consegue nem se relacionar com outras pessoas. Você imagine com Deus, irmãos. Porque a essência de Deus é o que, irmãos? É amor. Então, para eu me relacionar com um Deus de amor, eu preciso abrir mão dessas raízes, para que esse amor entre no meu coração e me cure. Amém, irmãos? Então, o Senhor fala para Moisés em Deuteronômio, olha o que Jó vai dizer em Jó, capítulo 10, versículo 1. A minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurado me expressarei. Lembra da história de Jó? Todo o processo doloroso que ele viveu. Olha a mochila de Jó como é que estava, irmão. Perdeu 10 filhos. Ficou doente. Perdeu toda a sua finança. Chega uma hora que Jó chega diante de Deus e não aguenta mais. E ele abre a sua boca. E ele começa a falar essas palavras. A minha vida só me dá desgosto. Alguém já falou isso aqui? Parece que eu nasci para sofrer. Parece que eu vi esse mundo só para sofrer, pastor. Eu não consigo ter uma coisa boa para contar. Deixa eu te contar uma coisa. O Senhor está aqui para mudar a sua história. Você vai ter coisa boa para contar. Aleluia. Porque o Senhor está aqui. Jó teve esse sentimento. A minha vida só me traz tristeza. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Eu estava refletindo, enquanto eu li esse texto de Jó sobre Ana. E Ana, ela se encontrava amargurada. Escute, eu quero trazer você nesse primeiro momento a esse entendimento de amargura, de pessoas que estão se decepcionando com Deus. Pessoas que estão levando os seus problemas, por causa da raiz da amargura, está transmitindo para Deus, como se Deus não resolvesse os seus problemas. Bom, Deus não me resolve, Deus não faz isso por mim. Jó estava vivendo essa situação, por causa do processo que ele estava vivendo. Aí nós temos também a história de Ana. Ana tinha o seu coração amargurado com Deus, porque Ana achava que Deus não queria dar a ela filhos. As pessoas que têm um coração amargurado,
elas não conseguem se relacionar com Deus, então elas não conseguem desenvolver uma capacitação, ou uma capacidade de entender os processos de Deus em sua vida. Então os processos que elas passam, elas acham que Deus é o culpado. Elas não conseguem entender que situações que elas estão vivendo, porque ela mesma plantou, ou alguém da sua raiz de família, da sua geração plantou aquilo, e ela está colhendo isso. Ana não podia ter filhos, e o texto vai dizer que Ana entra no templo com seu coração como, irmãos? Amargurado. Só que Ana, ela não olha para Deus e vê Deus um problema. Ela não olha para Deus e não vê Deus alguém que não quer solucionar o seu problema, muito pelo contrário. Ana olha para Deus e vê Deus a esperança de mudar a sua vida, a esperança de mudar a sua história, aquele que pode solucionar a raiz de amargura que está no seu coração. Então qual é a atitude de Ana? Ela entra no templo e ela vai fazer o que, irmãos? Orar. Ela vai se derramar diante do Senhor. Ela se derrama de tal forma que quando o sacerdote ele olha para ela, ele olha e julga ela. Ele vai julgar Ana dizendo, já esse horário do dia, essa mulher já está embriagada, já está bêbada. Ana, ouve ele falando isso e diga, não pensa tal coisa da tua serva, porque isso aqui é amargura de alma. Eu estou amargurada, eu estou em profunda tristeza, porque eu não posso ter filhos, mas eu vim aqui hoje derramar diante do Senhor as minhas queixas. Então o sacerdote ele olha para ele e fala, então que o Senhor te conceda a tua petição. Pega na mão dessa pessoa com todo o carinho que está do seu lado e fala, Deus está ouvindo você. Não desista. Aleluia. Aleluia. Aí o texto vai dizer que passa-se o tempo, Deus se lembrou de Ana e abriu o seu ventre. Olha para alguém que está aí, pelo amor de Deus, e fala para ela assim, olha, Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de você hoje também. Você podia pelo menos aplaudir ao Senhor, né, por essa verdade. Aleluia. A maior prova de que Deus se lembrou de você é que você está aqui ouvindo isso. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar hoje, mas você veio até aqui. E porque você está aqui, o Senhor está interessado em curar você. Então, para eu me livrar desse sentimento de amargura, a primeira coisa que eu preciso, me esvaziar do vitimismo. Pare de se olhar como vítima. Pare de pensar como vítima. Deus não quer filhos com sentimento de vítima. Porque o sentimento de vítima faz você ser uma pessoa difícil de se relacionar. O sentimento de vítima faz você ser uma pessoa difícil para Deus se relacionar com você. Porque você não vai assumir responsabilidades. Todas as vezes que os momentos difíceis se apresentar, você vai se vitimizar. Porque o sentimento de vítima, você sempre acha um culpado para a situação. E você não assume as suas culpas. O que impede você de amadurecer. O que impede a pessoa de crescer na vida. De galgar lugares maiores. Então, se Deus está interessado em nos abençoar, e se Deus está interessado em me levar a lugares maiores, eu preciso aceitar a cura que Deus tem para mim. Amém? Então, a primeira coisa, se livre do sentimento de vítima. Segundo, para eu me livrar do sentimento de amargura. Segundo, que as nossas atitudes e comportamentos, eu preciso entender que as minhas atitudes e comportamentos podem causar tristeza e amargura em quem está próximo de mim.
O problema de alguém que tem um coração amargurado é que ele se faz de vítima e ele se torna uma arma para ferir pessoas. Porque as pessoas querem se relacionar, mas quando ela fala, quando ela expressa, ela começa a ferir pessoas. As atitudes de alguém amargurado, ela causa ferida em pessoas. E de repente você está aqui, você foi ferido por alguém amargurado. Ou de repente você está aqui e você feriu pessoas, porque você é uma pessoa amargurada. Então você precisa entender que as nossas atitudes, elas também podem causar tristeza e amargura nas pessoas. Se nós entendermos isso, irmãos, a gente começa a nos relacionarmos melhor com as pessoas. Porque a raiz de amargura é algo muito ruim. Então, se os meus comportamentos podem gerar esse tipo de sentimento em alguém, o que eu preciso fazer é mudar o meu comportamento, ou vigiar com o meu comportamento. Olha o que Provérbio 17, 25 diz. O filho, escute isso, o filho sem juízo, é tristeza para seu pai, e amargura para sua mãe. Sabe o que é isso aqui? Pessoas com atitude infantil. Tem pessoas amarguradas, com esse sentimento de vítima, que ela tem comportamento infantil o tempo todo. E isso vai trazendo sobre ela irresponsabilidades. Então ela vai tomando atitudes infantis, sem maturidade, sem entender o que está fazendo. E aí, o que ela vai gerando? Ela vai gerando tristeza e amargura no coração das pessoas que estão à sua volta. Eu acho lindo o que Deus está fazendo conosco esses dias, nessas mensagens, que Deus está nos dando a oportunidade de curar o coração de pessoas que a gente pode ter ferido, irmãos. Porque às vezes a gente se torna tão vítima, que a gente só pensa em quem nos feriu, né? E as pessoas que você pode ter ferido? Que de repente, quando acabar esse culto, você pegar o seu telefone e falar, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que aquele dia eu feri o seu coração. Aquela palavra que eu falei para você, eu sei que feriu o seu coração. Aquela atitude que eu tive com você, eu sei que feriu o seu coração. E eu quero te pedir perdão hoje. E se você foi o canal de ferida, agora você ser um canal de cura, para curar o coração de alguém. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz também, a terceira coisa que eu coloquei aqui, que também não devemos tratar ninguém com amargura. Porque eu estou falando de comportamentos. Então, se eu tenho comportamentos e atitudes de amargura, o que acontece? Olha o que Colossenses vai dizer. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Eu não estou falando para casais, não. Eu estou falando de atitudes e comportamentos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ame as pessoas e não trate elas com grosseria. Por quê, irmãos? Porque atitudes grosseiras causam feridas. Aí eu sei que existem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu sou verdadeira, pastor. E quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. É uma raiz de amargura. Porque uma pessoa que tem uma raiz de amargura, ela é uma pessoa grosseira. Ela é uma pessoa amarga. Mas que o Senhor nos liberte da grosseria hoje. A quarta coisa que eu coloquei, para a gente se livrar desse sentimento, é estar em constante comunhão com Jesus, através do Espírito Santo. Para você se livrar do sentimento de amargura, abandone o vitimismo. Para você se livrar do sentimento de amargura, cuide das suas atitudes.
de seus comportamentos. A quarta coisa que eu coloquei aqui, para eu me livrar desse sentimento de amargura, eu preciso estar em comunhão com Jesus, através do Espírito Santo. Olha o que o texto diz de Isaías 6, você está pronto para ouvir? Amém, gente? Olha o que diz o texto: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação ao mundo das trevas, aos prisioneiros de escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam em tristeza e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa ao invés de cinza, óleo de júbilo ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. E eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Já está em Jesus, irmão, a unção para nos libertar de qualquer raiz de amargura e de tristeza. Já está nele. Você precisa entender isso. Em Jesus a cura. Em Jesus a libertação. Em Jesus a transformação, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para pôr em liberdade os cativos, para os corações que estão entristecidos, proclamar liberdade, para trocar a sua coroa de tristeza por uma coroa de alegria. Aleluia! Aleluia! Deus não nos fez para vivermos tristes. Deus não nos fez para viver amargurados. Se o Espírito de Deus está em mim, Ele quer promover a alegria de viver no meu coração, paz na alma. É isso que Jesus veio propor a todos. Ele está dizendo, versículo 3, e dar a todos os que estão de luto, amargurados. Olha o que o texto está dizendo. Luto amargurado. Isso é muito forte. Porque há aqui entre o luto e a amargura, uma conexão muito grande. Mas em toda ela o Senhor está dizendo, mas eu quero remover essas cinzas e trazer óleo de júbilo e um manto festivo de louvor. Aleluia, aleluia. Então a quarta coisa para eu me livrar desse sentimento de amargura é estar conectado em Jesus, é estar relacionando com Jesus, porque Ele pode remover tudo isso. A quinta coisa, para eu me livrar desse sentimento de amargura, Deus quer que seu coração seja livre e curado. É o interesse de Deus te ver livre. Você precisa entender que é interesse de Deus ver você livre e curado. Olha o que diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Deus quer? Que eu caminhe e viva em paz. Que eu tenha uma vida de paz. Está sem paz para viver? Seu coração precisa de cura. Você poder respirar fundo e não sentir esse peso aqui, ó. Está com o coração pesado? Vamos se livrar desse peso hoje? Vamos. Quando você respira fundo, você sente um peso? Vai, respira fundo aí pelo nariz e solta pela boca, vai.
Feche os olhos, vai. Respira pelo nariz, inspira e solta pela boca, vai. Se você estiver sentindo um peso no seu coração, o meu Jesus vai tirar esse peso hoje. Oh, aleluia. Aleluia. Vai, fecha os olhos, gente. Você está num ambiente espiritual. Vai, puxa pelo nariz, solta pela boca, vai. Se você estiver sentindo um peso no seu peito, pode ser que haja uma raiz de amargura e de tristeza profunda no seu coração. O meu Jesus vai remover ela hoje, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Vai, respira e solta. Que todo o peso saia do seu coração. Que todo o peso de mágoa, de tristeza, saia de dentro de você. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu coloquei uma conclusão aqui. Se você sente que tem um coração amargurado, busque a sua cura em Jesus. Para arrancar coisas ruins das nossas vidas, precisamos da intervenção divina. Somente com a ajuda de Deus, você poderá cortar pela raiz toda a amargura e se encher da verdadeira alegria e da paz que excede todo entendimento. Que nesta noite seu coração receba o renovo de Deus, para que você seja revestido de força para vencer todas as lutas e aflições que você tem enfrentado nesses dias, e que haja um bálsamo do Senhor para trazer refrigério para o seu coração. A minha pergunta é: quantos entenderam esta mensagem e querem sair do seu lugar, para que o seu coração seja curado e seja fortalecido no Senhor?